Começou. Boa noite, gente. Boa noite, professor. A gente é aqui da equipe para falar sobre o procedimento auxiliar de credenciamento, que também é conhecido como inexigibilidade do procedimento de licitação e de contratação. Aí nós somos a equipe que é composta por João Lucas, Jéssica, Maria, Luiz José e Célio Romano. Então a gente vai começar falando um pouco do que de fato se trata esse procedimento auxiliar, conhecido por credenciamento, que na verdade é de fato mais conhecido como inexigibilidade de licitação, que em tese e sucintamente representa o procedimento de contratação que é utilizado quando é inviável a competição no procedimento licitatório, ou até mesmo quando é desnecessário o procedimento licitatório. É uma utilização que busca ter uma necessidade mais rápida e mais simples de ser feita. Quando é comprovada a inviabilidade da competição, é que o administrador público pode contratar diretamente o fornecimento de determinados produtos ou a execução de alguns serviços que podem ser prestados. Essa viabilidade da inexigibilidade da licitação, ela está prevista e respaldada na lei. Na lei mais antiga, a Lei 8.666 de 93, ela está respaldada no artigo 25, e na nova lei de licitações, a mais recente, a 14.133 de 2021, ela está respaldada mais no artigo 74 e seguintes, o que esse embasamento legal proporciona alguns casos que a inexigibilidade pode ser realizada para atender aos requisitos e ser posto em prática, como, por exemplo, é conhecido com o caso na modalidade de fornecedores exclusivos, que são os casos em que somente um representante ou comerciante tem o bem que pode ser adquirido. Também nos casos de que algum fornecedor está com exclusividade da matéria-prima ou da produção e possibilidade de fazer o produto. Também tem os casos dos pareceres técnicos que estão previstos na lei e estão embasados lá no artigo, que se trata dos pareceres e de todas as possibilidades técnicas que a lei defende para que possa ser feita a inexigibilidade. Também tem os casos de notória especialização, que são os casos em que a contratação de empresa ou de uma pessoa física é embasada de acordo com a experiência notória da execução de serviços do que já foi feito, do estudo que foi feito em desempenhos anteriores e como fica em base comprovado de que foi bom para que possa ser feito novamente esse tipo de contratação. E também tem o caso do profissional artista, que é a contratação de um profissional do setor artístico, desde que tenha um reconhecimento social, que tenha uma crítica positiva pela opinião pública, de acordo com a arte que ele desempenha. Então, só para concluir e resumir um pouco, é interessante entender que essa possibilidade da licitação pela inexigibilidade, ela é bem delimitada pela impossibilidade de competição. Quando for inviável a competição, é que pode ser viável, porque são casos em que até o administrador público precisa. No caso, a inviabilidade pode ser tanto pela exclusividade do objeto ou como pela falta de empresas concorrentes. Assim que tiver a demanda e se encaixar nos requisitos, a inexigibilidade é um caminho a ser escolhido. O mais comum é que quando existe apenas um fornecedor para determinada demanda. Tem alguma compra que precisa ser feita, algum serviço que tem que ser contratado, e só tem um fornecedor para determinada demanda. Isso acontece muito com as aquisições de medicamentos. Existem medicamentos que são quase exclusivos de um determinado fornecedor, e é onde a gente se encontra vários exemplos do processo licitatório de inexigibilidade. E também é importante dizer que não é porque a licitação é dispensada ou não é exigida que a contratação não deve seguir os mesmos critérios e procedimentos da licitação. Assim como a licitação é feita, é importante seguir todo o procedimento legal que é feito normalmente. Assim como também é importante ressaltar a publicação em
jornais, em editais, no LICOM, respeitar todos os trâmites do Tribunal de Contas e quando for feito na administração pública. Até porque os princípios da administração pública devem ser observados. Até porque, respeitando eles, que dá a segurança jurídica, o processo de inexigibilidade também traz benefícios para a gente observar, como a estabilidade, a transparência, a segurança e até a reputação na efetivação dos contratos a serem feitos. Então, além do mais disso, é preciso também que o processo seja feito com bastante respeito e fluência. Os documentos que são requisitos devem estar presentes no processo. É preciso que as empresas tenham a idoneidade, tenham o discernimento de poder responder a esse processo de inexigibilidade. E também é importante caracterizar que acaba por aumentar a celeridade do processo de contratação, quando é feito pela inexigibilidade. E o que facilita, que faz com que o processo seja concluído com sucesso mais rápido, de acordo que esteja obedecendo às determinações das licitações. Então, a seguir, a equipe vai falar um pouco mais, mas em base, é bem focado nisso. Embora não esteja previsto na lei, o credenciamento tem sido admitido pela doutrina e pela jurisprudência como hipótese de inexigibilidade. A inviabilidade de competição se configura pelo fato de a administração dispor-se de contratar todos que tiverem interesse e os que satisfaçam as condições por ela estabelecidas, não havendo, portanto, uma relação de exclusão. Sobre o tema, o consagrado Marçal Filho, no livro Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, entende o seguinte: nas hipóteses em que não se verifica a excludência entre as contratações públicas, a solução será o credenciamento. Assim, o credenciamento envolve uma espécie de cadastro de prestadores de serviços ou fornecedores. É necessário destacar que o cadastro para o credenciamento deve estar permanentemente aberto a futuros interessados, ainda que seja possível estabelecer certos limites temporais para a contratação concreta. Assim, como não há limite ou exclusão, não há necessidade de licitar. Então, dando continuidade ao que o Luiz falou sobre credenciamento, na nova lei de licitações, no artigo 79, o credenciamento veio retratado como um procedimento auxiliar passível de utilização em três hipóteses de contratação: a contratação paralela e a não excludente, no caso em que é viável e vantajosa para a administração a realização de contratação simultânea ou em condição padronizadas. Também outra hipótese, que é a seleção a critérios de terceiro, caso em que a seleção do contrato está a cargo do beneficiário do direito da prestação. E tem também em mercado fluidos, caso em que a flutuação constante do valor da prestação e das condições da contratação inviabiliza a seleção do agente por meio de processo de licitação. Também, apesar da previsão de que o procedimento de credenciamento serão definidos em regulamentos, a primeira delas é de que, caso opte por se valer do credenciamento, a administração pública tem um dever de divulgar e manter à disposição do público em sites eletrônicos oficiais, edital de chamamento, a modo de permitir o cadastramento e permanecer sempre com novos interessados. Bom, visando evitar as complicações que eram enfrentadas pela antiga lei, a 8666, a nova lei de licitações ela veio esclarecer quais eram os critérios para a aplicação da inexigibilidade de licitação. Sendo assim, no seu artigo 74, ela deixa de utilizar o termo natureza singular na descrição dos objetos, que podem ser alvo de contratação direta, e adiciona mais 2 casos de inexigibilidade. Sendo assim, a lei declara que é inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos casos de aquisições ou serviços fornecidos com exclusividade, mediante, claro, de um documento idôneo que ateste essa condição, por contratação de profissional do setor artístico, uma contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, objetos que devam ou possam ser contratados por meio de credenciamento, aquisição ou locação de imóveis cujas características de instalações e de localização tornem necessária a sua escolha.
sendo necessária uma avaliação prévia do bem. No entanto, a contratação direta por meio da inexigibilidade de licitação permanece tendo como motivação a inviabilidade de competição, que é utilizada especialmente nos casos diante de fornecedor ou prestador de serviço exclusivo, que geram a inviabilidade de prestação absoluta, diante de situação de credenciamento em que o adequado atendimento da demanda pressupõe a contratação de todos os possíveis interessados, e diante da impossibilidade de definir critérios objetivos de comparação e julgamento, também chamada de singularidade do objeto, o que gera a inviabilidade relativa de competição. Dessa forma, apesar de diminuir a imprecisão trazida pelo termo natureza singular na Lei 8.666, a análise de singularidade ainda é um critério presente e importante nos casos de inexigibilidade de licitação, também na nova Lei de Licitações. Então, eu acredito que a gente conseguiu explanar muito brevemente e sucintamente como funciona o credenciamento, que é mais conhecido como inexigibilidade. E também acho muito importante o que Jéssica falou desse respeito que tem que ter com o princípio da publicidade também. Todo o processo que for feito do administrativo público deve ser publicado em jornais eletrônicos das cidades, deve ser respeitado a publicação do Tribunal de Contas, porque é um processo que é muito importante e deve ser muito transparente, até porque muita gente trabalha com isso, sabe? Procura aumentar a renda com a licitação, e o contrato e a forma de aquisição de produtos e serviços deve ser muito bem feito. Também acho muito importante, gente, ressaltar que é muito importante que o que João Lucas falou das mudanças que trouxe com a nova lei faz a gente ter uma previsão interessante e legal do que a nova lei está trazendo, com o intuito de sanar alguns erros ou deixar de forma mais clara o que estava na lei anterior. E que é importante dizer também que essa nova lei ela já está em vigor e que já deve ser estudada para seguir com os trâmites das licitações, até porque tem as questões das multas e tudo mais, e essa lei tem que ser viabilizada o quanto antes. Então, gente, eu acho que é bem isso. Alguém quer fazer algum comentário? Não, né? Então, professor, a gente agradece. Esse vídeo é o vídeo da gente falando sobre essa modalidade de licitação e dizer que a gente fica à disposição para eventuais dúvidas que possam vir a surgir. A gente vai estar de olho aqui no Moodle e online aqui no chat da faculdade e tudo mais. Qualquer coisa que o senhor precisar, pode falar com a gente. Boa noite.